Como é que ele começa dizendo? Eram homens justos e o quê? Perante Deus, mas temos umas qualificações aí. Irrepreensíveis e em todos os mandamentos. Sinal de que eles cumpriam tudo, mas eram justos. E 2,25, Lucas também. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era, como é que diz aí, Lucas de novo? Justo e piedoso. Justo e piedoso. E no próprio Salmo 37, a gente só vai colocar, versículo 25. Esse que a gente está lendo aí, mas só que nós vamos falar outras coisas antes. Fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigado. Ó Deus. Nunca viu um justo desamparado. Davi aqui nesse salmo, ele vai discorrer justamente isso. Davi encoraja os justos a confiar no Senhor, e esse confiar no Senhor vai fazer com que você fique livre do mal. Ó Deus. Eu vou apenas citar os versículos por uma referência, se você quiser anotar, mas não vamos ler, em função de tempo. Porque nós temos que trabalhar aqui vários aspectos sobre o Salmo 37 que eu quero compartilhar com os irmãos. O Salmo 37, verso 3, diz de confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Ele é fiel? Deus é fiel? Ó Deus. É justamente isso. Confia em Deus, o justo que confia em Deus, ele confia em Deus porque sabe que Deus é fiel, que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, Davi lembra isso ao justo, dizendo que Deus é fiel. Ó Deus. E nós vamos, se eu fosse trabalhar apenas a questão de confiança em Deus, a gente poderia aqui, a gente começou a ler sobre Noé. Os alunos aqui que estão no seminário, eu estou com um documentário aí fantástico, que foi passado para mim, sobre a história de Noé e a Arca da Aliança, como é que ela foi construída, trabalhada por uns cientistas, e ali está falando daquele homem, e esse cientista, ele estava falando como é que um homem vai confiar num Deus que diz que vai mandar chuva, se o povo nunca tinha visto chuva, e mandar construir uma arca no lugar onde não tinha água por perto, e confiar nisso. Aí ele começou a discorrer uma coisa que eu parei para pensar. Quantos eram os ajudantes de Noé? A princípio? 3, os seus filhos, talvez as noras, a mãe, a esposa. 3. Agora, onde é que esse homem arrumou madeira? Onde é que esse homem fez as especificações exatas como Deus mandou fazer? Esse homem deve ter sido escarnecido, ele deve ter sido uma série de coisas. Talvez a Bíblia não diz isso, mas talvez a família dele tenha: mas meu pai, será que é mesmo? Que chuva é essa que vem? E poderia aqui discorrer muita coisa sobre o Noé. Poxa, aquele pastor me deu uma ilustração de pregação sobre o Noé que eu nunca tinha visto. Um homem confiar, mas o texto que nós lemos aqui, Noé achou o que diante de Deus? Graça. O que é a graça ali? Ó Deus. Ele agradou. Ó glória. E somente, irmãos, os únicos que foram salvos do planeta Terra, daquele dilúvio, foi Noé, a sua família e aqueles animais. Parou para pensar nisso? Se não fosse Deus usar Noé, hoje nós não teríamos esses animais todos que a gente vê aqui. Deus usou Noé para isso. Aí ia no zoológico não ia ver nada. Ia ver só planta, sei lá. E o pastor começou a trazer essa... Olha para o gato, olha para o cachorro, olha para o leão. Olha para... Se Noé não tivesse obedecido a Deus e tal, olha, temos que agradecer Noé. Pô, Noé, obrigado. Hoje eu como aquela carninha lá porque tem vaca, a vaca entrou na arca e depois se multiplicou. E eu poderia aqui estar citando uma série de coisas que às vezes a gente passa desapercebido na Bíblia e não vê a importância desses homens. Mas ele confiou em Deus.
Ele confiou Oh em Deus. Deus, aleluia. Então o justo confia em Deus. Aí Davi, para enfrentar o gigante, confiou em Deus. Disse que o Deus que ele serviu o ajudou a matar que animais? Um leão? Um urso. Sadraque, Mesaque e Abdenego disse para Nabucodonosor: nós não vamos nos inclinar. Se Deus quiser nos salvar, amém. Mas também, se não quiser, nós não vamos inclinar. Esses homens confiavam no Senhor, deram a vida para o Senhor. Então o justo confia. Aí o verso também 37:3, eu vou falar os versos, né, para não ficar no 37:3, fala: e faze o bem. Aquele que é justo, aquele que está na casa de Deus, sempre vai procurar fazer o bem. Oh Deus. Irmãos, eu vejo muitos cristãos que não têm feito o bem, que está dentro da igreja, sabe de certas coisas, mas não faz nada. Depois eu vou falar, primeiro, nesses 10 pontos que eu vou trabalhar com vocês aqui, o que o justo ele faz diante de Deus. Depois eu vou dizer o que eles vão colher, porque nesse Salmo Davi mostra o que os justos colhem por serem justos diante do Senhor. Oh Deus. Aleluia. Primeiro eles confiam. No verso 3. Eles fazem o bem. No verso 3. Mas é fazer bem mesmo. É fazer bem. Quando a gente vê eu não sou muito de ver certos programas de televisão. Para mim tem muita baixaria, coisa que não tem nada a ver. Um dia eu estava vendo aí o tal do Luciano Huck aí, e ele estava, acho que uma menina que mandou uma carta para lá. Eles fazem uma reforma numa casa, e era de um pai que criou não sei quantos filhos, porque a esposa abandonou. Os filhos moravam no casebre lá em Curitiba, lá em Paraná, e aquela coisa toda. E aí a carta da menina foi sorteada, e você sabe como é que toda aquela coisa toda da história daquele homem, um homem humilde, aquele homem do campo, aquele jeitinho caipirão mesmo, mineirão caipira e tal, senhor, coqueiro, porca, aquela coisa que sotaque, né? E etc. Um senhor humilde que criou todos os filhos, levava os filhos pequenininhos no carro de feira, porque não tinha ninguém para cuidar deles, até que depois o juiz teve que colocar as crianças no orfanato, mas ele nunca deixou de seguir aquelas crianças, de estar lá todos os dias visitando as crianças. E aí, em minha casa, não sei o que, eles fizeram a reforma da casa, aquela coisa toda, e coisa maravilhosa, tudo deu conta, deu aquela coisa. Aí a gente olha os olhinhos daquele homem, humilde, mas mesmo diante de tudo bonito que foi dado ali, você vê aquela humildade daquele sujeito. Aí eu olhei para aquilo ali e falei assim: meu Deus, a igreja podia estar fazendo isso. A igreja pode fazer isso. Tem homens que têm condições de fazer isso. Tem pessoas que têm visão para isso. Uma vez, nos bons tempos do pastor Caio Fábio, ele disse uma verdade nua e crua, e essa verdade continua até hoje. Geralmente, quem não tem dinheiro tem visão. Mas aquele que tem visão não tem dinheiro. Você tem uma visão de fazer coisas tremendas, mas falta verba. Tem um outro lá que está cheio da grana, mas não tem visão nenhuma. Uma vez eu sou de uma igreja X, não vou entrar em detalhe da igreja, que foi feita uma campanha missionária para sustentar alguns missionários no trabalho. E o pastor: nós não temos dinheiro para isso, isso é muito grande, isso é aquilo outro, mas compraram o carpete mais caro, botaram um sistema. Irmãos, nada contra isso dentro da igreja não, mas a igreja tinha outras prioridades. E aí a prioridade, claro que a gente tem que embelezar a casa do Senhor, claro, tem que fazer obra, não estou falando disso. Eu estou falando quando você tem condições de fazer alguma coisa e você não faz. Quando Jesus disse que os filhos das trevas são mais o quê? Prudentes. Essa palavra que está lá em Lucas, eu quero ler para vocês aqui rapidamente o significado dessa palavra, não é? Lá em Lucas 16, no versículo 8, os filhos do mundo são mais hábeis que a palavra prudente. Essa palavra significa o quê? Essa palavra hábeis, ela significa: os filhos das trevas fazem as coisas do mundo com maior alegria, dedicação, satisfação e realização. Eu vou repetir:
Jesus está dizendo que os filhos das trevas fazem as coisas com maior alegria, dedicação, satisfação e realização.